Gente, deixa eu apresentar para vocês um convidado muito especial. Ele veio de Ribeirão Preto para conversar comigo, porque é um assunto que atormenta as famílias. Quem não teve um caso, né, dentro de casa, se não foi dentro de casa, foi no seio familiar, né, de alguma pessoa, de algum jovem, eu vou falar, porque é muito mais, acho que os homens, né, Anderson, envolvido com dependência química. É a triste realidade, não é? As famílias sofre o dependente, sofre filho. Se o filho do dependente estiver em casa morando, sofre muito também, porque é uma vida que é praticamente jogada no esgoto, né? Quando a pessoa se vicia, seja com a cocaína, seja com a maconha, seja com o crack. E aí isso aí que você está vendo, a explosão de um novo poder de tratamento para você largar o vício. Ah, mas tem que internar, aquele negócio de ficar um ano na clínica. Não! 5 dias. 5 dias e você se livra do vício. Como é que é isso? Como é que funciona a ibogaína? Eu quero entender tudo sobre a ibogaína para o meu público também entender em casa. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Cristina. Uma boa tarde, né? Uma boa tarde a todos. Vamos falar sobre a ibogaína, sobre o tratamento e o que a ibogaína promove, né, no nosso sistema nervoso central, que ajuda aquela pessoa que tem interesse a parar com o uso de substâncias psicoativas, uso de drogas, né, ilícitas, sejam elas... Inclusive o crack, que todo mundo não acredita que quem entra no crack nunca mais sai. Com a ibogaína pode também se limpar. Incrivelmente, principalmente o crack, né, que é a droga estimulante, e aonde a ibogaína age exatamente inibe o desejo do uso de crack. Apesar de já tem alguns estudos internacionais, inclusive falando da ibogaína, o poder dela, nessa coisa de realmente livrar as pessoas do vício, para nós aqui ainda é um assunto muito novo, né? Mas em se tratando de resultados, eu acho que é importante que as pessoas aqui da nossa região, onde quer que entre o meu programa, saiba. Primeiro, o percentual, eu quero começar apresentando para vocês. É verdade que, em média, de cada 100 pessoas que fazem o tratamento com a ibogaína, pelo menos 75% saem limpos, ou seja, deixam o vício mesmo em 5 dias. Exatamente, Cristina. Como isso acontece? Bom, vamos lá. A ibogaína está sendo estudada lá na nossa instituição desde 2012, tá? Nós viemos estudando a ibogaína. A ibogaína estimula a produção de um hormônio no córtex cerebral, chamado GDNF. E é exatamente o GDNF que quebra a associação psicológica com a pessoa com a droga. Então, o que isso acontece? Promove o quê? Devolve à pessoa a capacidade de decisão, o juízo crítico. Para lá, você falou que a ibogaína vai agir aumentando a produção desse hormônio, do GNDF? GDNF, ela vai estimular a produção desse hormônio que, com o uso, né, de substâncias químicas, foi interrompido. Ah, então a pessoa tinha no seu cérebro, começou a usar ou cocaína ou crack mesmo, esse hormônio diminui e seria ele que nos dá a capacidade de dizer não à droga? Sim, exatamente. É o GDNF que te dá a capacidade de juízo crítico. Ou seja, se eu não tenho esse hormônio no meu cérebro, eu vou ficar todo o tempo querendo mais droga. Porque eu não tenho mais noção do que eu estou fazendo, exatamente porque eu não tenho mais esse hormônio que foi queimado pelas drogas, seria isso, basicamente? Basicamente, Cristina, o que acontece? A pessoa quando usa uma droga muito estimulante, que produz muita dopamina, isso é gravado no sistema de recompensa. E a pessoa, ela responde ao que? O reforço positivo de buscar esse estímulo sempre. Tá? O GDNF sendo produzido faz com que a pessoa perca esse desejo incontrolável da droga, esse prazer essa químico fissura que louca. Aconteceu. Exatamente, essa fissura é quebrada. Então a ibogaína é assim, é promissora. É uma ferramenta estrondosa, tá? Puxa, em cada 100 pessoas, 75% saem sem não querer mais olhar para a droga. Isso são dados, gente, dados concretos. Agora, quando eu falo de ibogaína, o que é, afinal de contas, a ibogaína, hein, Anderson? Pois é, só para uma curiosidade, esses dados não são novos agora não, tá? Já em 2014 houve
um estudo pela Unifesp, né, onde já apresentou, o doutor Dartil Xavier apresentou 72%, né, de resultado positivo. Dado concreto, tá? né? Concreto, tá? Pela Unifesp de São Paulo. Mas o que é a ibogaína? A ibogaína é um alcaloide que é extraído de uma planta Tarbenante iboga, que vem da África, ali na região do Gabão. Tá? É bem simples, é um fitoterápico. E ela vai agir fazendo com que os hormônios da racionalidade, que todo dependente químico perde, ele volte a estar ativado. E com isso ele não vai mais querer entrar na dependência. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Uma pessoa, quando ela vê apetrechos de uso, ela tem um link com o hipocampo, com a memória de longo prazo, com o prazer que aquilo dava. Pera lá, troca em miúdo que eu não entendi nada. Não entendi. Que link é esse? Explica de novo. É uma associação. Tá. A pessoa lembra... Por exemplo? Vamos lá. Uma pessoa que usa crack. Ok. Ela passa no lugar onde vende o crack, onde se usa o crack. Ela já lembra do prazer que o crack dá, isso gera um alto fluxo de pensamento no uso, uma fixação. A ibogaína quebra isso. Não leva a pessoa ao prazer imediato que a droga dava. E sim consegue fazer com que a pessoa enxergue o resultado negativo na vida. Então ela não vai responder mais. Essa visão, né? Não, de jeito nenhum.